Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Um ídolo incompreendido por muitas pessoas, que brilhou bastante, mas que também teve momentos bem sombrios em sua vida. Você já reparou como existem histórias que dividem o mundo em dois? Talvez nenhum outro artista da história da música tenha causado tanta divisão quanto Michael Jackson. Para alguns, ele foi o maior gênio da música pop, um homem incompreendido que não teve infância. Para outros, um homem cercado de acusações estranhas que carregava segredos que nunca seriam totalmente revelados. Mas afinal, quem foi Michael Jackson de verdade? Nesse vídeo vamos ver o que aconteceu com ele, as diversas controvérsias, bem como sua partida tão precoce. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveita agora para se inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Michael Jackson foi um garoto tímido, que aos 5 anos de idade, ele mal teve tempo de brincar na rua ou de subir em árvores, enfim, mas que já era empurrado para os palcos diante de multidões. Esse menino não teve a chance de viver como uma criança comum, mas ao longo da vida se transformou em um dos maiores nomes da música mundial. Ele carregou cicatrizes invisíveis, traumas profundos e uma solidão que a fama jamais conseguiu curar. Michael Joseph Jackson nasceu em 58 em Indiana, nos Estados Unidos, numa família numerosa e humilde. O pai, Joseph ou Joe Jackson, era conhecido por sua rigidez extrema e por enxergar no talento musical dos filhos uma oportunidade de mudar de vida. Michael foi o 8º de 9 irmãos e desde cedo já mostrava que tinha algo especial. Uma voz única e uma presença magnética no palco, mesmo sendo tão pequeno. Só que esse dom não veio sem um preço. Enquanto outras crianças da idade dele estavam na escola, desenhando e brincando, o Michael ensaiava por horas a fio, tudo sob a pressão do pai. Ele era extremamente exigente, ele fazia os filhos ensaiarem 8 horas por dia, além de punir severamente os filhos caso eles errassem. Esse ambiente moldou a disciplina e o perfeccionismo de Michael, mas também deixou marcas profundas em sua autoestima, tanto que mais tarde o próprio cantor revelou em entrevistas que muitas vezes ele chorava sozinho, desejando apenas ser uma criança comum. Aos 6 anos, ele já era a voz principal dos Jackson 5, o grupo formado pelos irmãos Jack, Tito, Jermaine, Marlon e ele. O sucesso foi meteórico. Ainda muito jovem, Michael estava no topo das paradas e o mundo o aplaudia. Mas nos bastidores, a sua infância estava sendo arrancada pouco a pouco. Ele não tinha liberdade nem amigos fora do círculo da família e quase sempre estava em turnês, entrevistas ou estúdios de gravação. Essa rotina intensa moldou o artista, mas também deixou o homem em eterna busca por algo que ele nunca teve: uma infância de verdade. E é justamente nesse ponto que muitos acreditam estar a chave para entender o comportamento excêntrico que o popstar apresentaria na vida adulta. Anos depois, já bilionário e mundialmente famoso, ele se cercava de brinquedos, animais, parques de diversões e crianças. Para alguns, isso era apenas uma excentricidade de um astro mundial. Para outros, era a prova de que algo estava muito errado. Porém, para muitos fãs e estudiosos de sua vida, tudo isso era apenas um reflexo claro de uma carência profunda. Michael ainda tentava viver a infância que lhe foi negada. Se a infância foi marcada pela disciplina rígida e pela pressão da família, a adolescência e juventude de Michael abriram caminho para algo muito maior: a fama mundial. Com o sucesso dos Jackson 5 já consolidado, ele começou a se destacar de uma forma única. O talento era tão imenso que parecia inevitável que ele seguisse carreira solo. E foi exatamente o que aconteceu. No início dos anos 80, Michael já era uma estrela internacional. O álbum Off the Wall mostrou que ele podia brilhar sozinho, mas foi com Thriller que o mundo inteiro se curvou diante do seu talento. Lançado em 82, esse disco se tornaria o mais vendido da história da música, com clipes icônicos, coreografias revolucionárias
seguidores e um impacto cultural que permanece até hoje. Quem nunca viu o passo do Moonwalk ou não se lembra do clipe de Thriller, cheio de zumbis e danças ensaiadas? E aqui um fato bem relevante. Pouco depois de lançar Thriller, o Michael aceitou gravar um comercial milionário para a Pepsi, coisa que ele já tinha feito antes. O filme, simularia uma apresentação do astro de então 25 anos, diante de 3.000 pessoas reunidas nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Tudo corria bem até ocorrer um acidente que marcaria para sempre o cantor. A explosão, que gerava fumaça, aconteceu antes do combinado e como o astro estava perto do dispositivo que gerava a explosão, faíscas atingiram o cabelo dele, que começou a pegar fogo. Nos primeiros segundos ele não percebeu, ele chegou a descer os degraus e começou a dançar quando se deu conta do que estava acontecendo. E aí, nesse ponto, algumas pessoas já estavam se aproximando, aterrorizadas, para acudir o cantor. Começaram a bater na cabeça dele, tentando apagar o fogo, enquanto o próprio astro se debatia e se jogava no chão. Resultado, Michael ficou gravemente ferido, teve queimaduras de 2º e 3º grau, incluindo algumas partes do rosto. E assim ele foi obrigado a tomar doses cavalares de analgésicos e é aqui que ele passou a ficar viciado em medicamentos, nesse caso para dor. Ele acabou perdendo algumas partes do couro cabeludo e, como consequência, perdeu permanentemente cabelo em algumas áreas e com isso ele começou a usar perucas e apliques. É claro que quem não soube do ocorrido achou que ele estava alisando o cabelo, quando na verdade eram perucas mesmo. Outro problema é que junto com a fama vieram também as transformações físicas e comportamentais. A cada ano, Michael parecia estar diferente. A sua pele clareava, o seu nariz mudava e os rumores se multiplicavam. O boato de que ele não gostava de sua cor e fazia de tudo para esconder suas raízes afros eram realmente boatos. O Michael ele tinha vitiligo, que é uma condição que causa a perda da pigmentação da pele, assim como o lúpus, que também afeta a pigmentação da pele e pode causar manchas. E é por isso que nos últimos anos de vida o Michael usava máscara cobrindo seu rosto, luvas e até a sombrinha. Ele admitiu ter feito algumas cirurgias plásticas porque, ao que tudo indica, ele era obcecado com a própria imagem e pelo perfeccionismo. No final dos anos 80, ele comprou um rancho em Santa Bárbara, na Califórnia, que transformou em um verdadeiro parque de diversões particular. O rancho Neverland. Inspirado na história de Peter Pan, Neverland tinha roda gigante, zoológico, cinema, brinquedos e tudo o que uma criança poderia sonhar. Para Michael, aquele era o espaço onde finalmente poderia viver a infância que nunca teve. Ele não só convidava crianças, como recebia famílias inteiras, fazia festas e passava horas brincando com elas. E tá aí a prova de sua alma infantil. Ao mesmo tempo que julgadores achavam que esse era um comportamento suspeito. Aí, claro, foi um prato cheio para a mídia, sempre atrás de polêmicas. Ela não deixava escapar nenhum detalhe. Se Michael aparecia com uma marca ou com uma máscara no rosto, as manchetes diziam que ele estava louco, excêntrico demais, isolado da realidade. O apelido Wacko Jekyll, algo como Michael Maluco, surgiu justamente nesse período, reforçando uma imagem caricata que o acompanharia até o fim de sua vida. Só que por trás das câmeras havia um homem extremamente solitário, cercado por pessoas que muitas vezes só estavam interessadas em sua fortuna. Foi durante os anos 90 que a vida pessoal de Michael começou a chamar mais a atenção do que sua música. Ele já era uma lenda viva, mas agora parecia que o mundo queria desvendar possíveis segredos a qualquer custo. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras acusações, manchetes escandalosas e uma enxurrada de especulações que abalaram sua imagem de forma quase irreparável. Em 93, o nome de Michael Jackson foi estampado nas manchetes no mundo inteiro, pois um garoto chamado Jordan Chandler, de apenas 13 anos, afirmou ter sido vítima de abuso íntimo. A denúncia veio acompanhada por advogados e pela presença da mídia,
que, claro, transformou o caso em um espetáculo global. Michael negou fortemente as acusações, dizendo que jamais faria mal a uma criança. Ele chegou a ir à televisão visivelmente abalado, declarando sua inocência e dizendo que tudo não passava de uma mentira cruel. Ainda assim, a investigação avançou e a polícia chegou a revistar Neverland em busca de provas. Nada foi encontrado, mas o estrago na imagem dele já estava feito. Poucos meses depois, os pais de Jordan Chandler aceitaram um acordo milionário para encerrar o processo civil. Oficialmente, Michael não admitiu culpa, porém também não foi inocentado. Para parte do público, esse acordo era como se fosse uma confissão de culpa. Para outros, ficou claro que os acusadores estavam apenas atrás de dinheiro. O que faz muito sentido, porque se realmente a família do rapaz quisesse justiça, por que eles aceitariam encerrar tudo em troca de milhões? Bom, a década seguinte não passou em branco e trouxe novas tentativas de golpes. Em 2003, Michael voltou a ser acusado, dessa vez por Gavin Arvizo, outro adolescente que frequentava Neverland. Mais uma vez, Neverland foi invadida por investigadores. Câmeras filmaram cada detalhe e o mundo assistia a mais um capítulo de um processo interminável. Em 2005, depois de meses de julgamento, Michael foi absolvido de todas as acusações. O juiz concluiu que não havia provas suficientes e que muitos testemunhos tinham contradições. Gente, eu não sei se vocês chegaram a ouvir a voz dele conversando. E era uma voz assim meio infantilizada, muito meiga, onde dava para notar que ele tinha uma fragilidade emocional. E na minha opinião, a voz dele era um grande indicativo de alguém que não tinha malícia nas coisas, sabe? O fato é que, mesmo absolvido, Michael jamais conseguiu se livrar do peso das suspeitas, porque a imprensa continuava mostrando Michael como um homem estranho, cercado de mistérios e de rumores. Programas sensacionalistas reforçavam sua imagem de excentricidade e a cada passo que ele dava, surgiam novas piadas e novas críticas. Aquele apelido Waco Jaco voltava com força, como se o objetivo fosse transformá-lo em uma caricatura mesmo. E aqui entra um ponto que muitos fãs, especialistas e até pessoas próximas sempre defenderam. Michael Jackson realmente não tinha malícia com crianças. E isso não sou eu que estou dizendo, tá? Especialistas da área de psicologia e também da psiquiatria afirmaram que ele tinha uma mente infantil, resultado de uma infância roubada. Ele não sabia viver a vida adulta, como a maioria das pessoas, porque ele nunca tinha tido a chance de ser apenas uma criança. Para Michael, dormir em cabanas improvisadas, brincar até tarde e dividir momentos com crianças era uma forma de se reconectar com o que ele perdeu. E aqui entra outro ponto bem importante também. Ele foi ingênuo ao não se dar conta que esse tipo de comportamento poderia se virar contra ele, que pessoas maldosas passariam a fazer acusações gravíssimas de abuso íntimo infantil, coisa que quem é um criminoso nessa área tenta fazer escondido. E eu também me pergunto, e os pais dessas crianças ou adolescentes, por que permitiram que passassem o dia inteiro com o Michael, né, um adulto, no rancho? Me parece simples oportunismo por parte deles deixar o filho lá e depois acusar o Michael. E claro que não sou só eu que penso assim. Milhares de fãs acreditam que as acusações contra ele foram fruto da cobiça. Pais que viam nele um cheque em branco, advogados que buscavam fama e fortuna e uma mídia disposta a transformar qualquer detalhe em espetáculo. Jornais continuaram a explorá-lo como uma figura bizarra, incompreensível e até monstruosa. Só que até hoje tem gente que acredita que Michael foi vítima de uma das maiores campanhas de difamação da história, né? Um homem destruído por acusações que jamais foram provadas, e no meio desse caos Michael continuava tentando cantar, criar, mas cada vez mais isolado e fragilizado. A sua saúde emocional e física começou a se deteriorar e o que antes era visto como excêntrico passou a ser interpretado como sinais de um homem extremamente frágil. Depois do julgamento de 2005, Michael nunca mais foi o mesmo. Ele até deixou os Estados Unidos e passou a viver entre o Oriente Médio e a Europa, longe dos holofotes. A sua carreira parecia ter chegado ao fim, mas em 2009 ele surpreendeu o mundo ao anunciar a turnê This Is It, uma oportunidade para mostrar
que ele ainda era o rei do pop e calar todos os críticos. A pressão, no entanto, era enorme. O Michael estava fisicamente debilitado, emocionalmente abalado e tomava uma quantidade perigosa de remédios para lidar com insônia e ansiedade. E mesmo assim, gente, nos ensaios ele mostrava momentos de sua genialidade. Dançava, cantava e parecia renascer no palco. Os últimos meses de vida de Michael foram marcados por uma rotina insana de ensaios para essa turnê. Ele queria que o espetáculo fosse grandioso, impecável como sempre, e por isso ensaiava exaustivamente todos os dias. Mas junto com essa cobrança extrema, vinha um problema sério. O Michael simplesmente não conseguia dormir. Para lidar com a insônia crônica, ele começou a recorrer a medicamentos pesados. E aí entra o Dr. Conrad Murray, um médico pessoal dele, que inclusive estava morando com ele na mansão de Holby Hills, em Los Angeles. Segundo as investigações, o Michael pedia frequentemente doses de Propofol, um anestésico usado em ambientes hospitalares e jamais recomendado para uso doméstico. O Michael dizia que era a única forma de conseguir algumas horas de sono, só que na noite do dia 24 de junho de 2009, horas depois de mais um ensaio intenso, o Michael voltou para casa exausto e não conseguia relaxar e dormir de jeito nenhum. Ele teria insistido então com o Dr. Murray para aplicar mais uma dose do medicamento, porque mesmo com a dose de sempre, ele não estava conseguindo dormir. Ele tinha passado a noite em claro. E aí entra a irresponsabilidade do médico, que pela manhã acabou cedendo ao pedido de Michael e deu a ele mais um pouco do anestésico. Segundo o relato do Dr. Murray, ele aplicou o medicamento, ficou por alguns minutos observando o cantor e foi ao banheiro, e que ao voltar para olhar o Michael, ele já estava sem os sinais vitais. Ele disse que fez tentativas de reanimação, uma ambulância foi chamada, também tentaram no local reanimá-lo. Ele foi ao hospital e a morte foi confirmada pouco depois. A perícia concluiu que a causa da morte foi intoxicação aguda por Propofol, combinada a outros sedativos que já estavam no organismo dele. Após a morte do músico, 2 autópsias foram feitas no corpo de Michael. Uma realizada em nome do legista do condado de Los Angeles e outra organizada pela família dele. A primeira concluiu então que a morte do Michael Jackson foi realmente causada, pela intoxicação aguda por Propofol, que gerou uma parada cardíaca. Mais tarde, o legista da família observou que Michael também tinha uma polifarmácia de medicamentos em seu organismo. Os medicamentos encontrados incluíam 2 tipos de sedativos, além de um ansiolítico, o anestésico e o medicamento para tentar salvar o artista. 2 anos depois, em 2011, Conrad Murray foi considerado culpado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Ele pegou 4 anos e ficou preso, porque mesmo sabendo dos riscos, ele foi imprudente, administrou a substância sem os cuidados necessários e sem equipamentos adequados de monitoramento que são obrigatórios quando se anestesia uma pessoa. Porém, o médico acabou cumprindo somente metade da pena por bom comportamento. E como ele perdeu o direito de exercer a medicina nos Estados Unidos, ele voltou para o país dele de origem natal, e lá ele atua como médico. A morte de Michael, que tinha 50 anos de idade, chocou milhões de pessoas. As ruas de Los Angeles se encheram de multidões em prantos e a notícia tomou conta de todas as emissoras do planeta. Era o fim trágico de um artista que dedicou a vida inteira à música, mas que nos últimos anos tinha se transformado em alvo de piadas, acusações e exploração da mídia. O Michael foi casado 2 vezes, a primeira com Lisa Marie Presley e a segunda com Debbie Rowe, com quem teve 2 filhos, o Prince e a Paris. No fim das contas, a verdade sobre Michael talvez nunca seja totalmente conhecida. Um gênio que nunca conseguiu se encaixar no molde comum da sociedade. Mas uma coisa é certa, quando a gente ouve suas músicas, quando vê seus clipes ou lembra de sua dança, fica impossível não reconhecer que ele deixou uma marca eterna.
O menino que nunca teve infância se tornou o maior ícone da música pop e mesmo com todas as controvérsias, Michael Jackson permanece vivo na memória e no coração de milhões de pessoas. Mas deixa pra mim nos comentários se você já conhecia todos esses detalhes da vida dele. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com pessoas que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!